Hoje a gente vai mergulhar numa ideia nossa super poderosa da lição 85 de Um Curso em Milagres. A ideia é a seguinte: como é que as mágoas que a gente guarda podem literalmente esconder a luz do mundo que existe dentro de nós? Vamos começar com uma coisa que, olha, acho que todo mundo já sentiu. Já aconteceu de, ao guardar uma mágoa, tudo parecer mais pesado? Sabe, mais escuro, meio confuso? Aquela sensação de que o ambiente fica denso, que as coisas perdem o brilho? Pois é, isso é um sentimento quase universal e tem um porquê. E se? E se o mundo não estiver ficando mais escuro? E se o que acontece, na verdade, é que a nossa própria visão está sendo bloqueada? Essa é a grande virada de chave que a lição propõe. O problema talvez não seja o que está lá fora. Talvez seja o filtro que a gente usa para enxergar tudo. Ok, então, a luz escondida. O subtítulo diz uma chave profunda, e é exatamente isso. Essa ideia funciona como uma chave mesmo, sabe? Para a gente destravar um entendimento totalmente novo sobre as nossas próprias experiências. E aqui está a frase central da lição: as minhas mágoas escondem a luz do mundo em mim. É uma frase muito direta, né? E super poderosa. E olha que interessante, o texto não diz que as mágoas apagam ou diminuem a luz. Diz que elas escondem. Isso muda tudo. Significa que a luz continua lá, intacta, perfeita, só que está coberta por alguma coisa. Então, na prática, o que isso quer dizer? Quer dizer que, quando alguém guarda um ressentimento, um julgamento, uma mágoa, essa pessoa começa a enxergar o mundo através dessa dor. A mágoa vira tipo um óculos com a lente suja. Cada interação, um bom dia que seja, um comentário de um amigo, tudo passa por esse filtro de dor. A realidade não mudou, mas a percepção, essa ficou totalmente distorcida. Beleza, vamos entender um pouco mais a fundo como é que esse mecanismo de percepção distorcida funciona na nossa cabeça. A psicologia chama isso de projeção. A ideia é bem simples, na verdade. É o ato de ver o mundo lá fora com base naquilo que ainda não foi resolvido aqui dentro. E as mágoas? Elas são o filtro. Elas funcionam como o combustível para essa projeção, sabe? É por causa delas que a gente acaba enxergando o ataque onde não tem e vendo escuridão onde, na verdade, tem luz. Olha só que contraste claro que a gente tem aqui. Pensa na lente da percepção. Com mágoas, a visão fica como? Distorcida, escura, a gente começa a ver coisa onde não tem. Agora, sem as mágoas, a visão é clara, é real, é pacífica. A diferença é, nossa, é da água para o vinho. É literalmente como sair da noite e entrar no dia. Isso tudo nos leva a um ponto-chave, a escolha. No final das contas, é sobre isso, luz versus escuridão. Não é algo que simplesmente acontece com a gente, sabe? É uma decisão consciente que a gente toma a todo momento. É muito comum a gente pensar que guardar uma mágoa é um jeito de se proteger, né? Para não esquecer o que aconteceu e não se machucar de novo. Só que a lição mostra que é exatamente o contrário. Uma mágoa não oferece proteção nenhuma. Pelo contrário, ela mantém a pessoa presa na escuridão, revivendo aquela mesma dor sem parar. Ela aprisiona. Então, a escolha é fundamental. E ela é bem direta. Ou se escolhe a mágoa, e aí o que se vê é escuridão, ou se escolhe a luz. E para isso é preciso deixar as mágoas irem. Não dá para ter os dois ao mesmo tempo, entende? Um anula o outro. Para enxergar com clareza é preciso abrir mão do que está sujando a lente. E é aqui que a gente chega no ponto central. A salvação, a solução, está dentro. O poder para sair dessa escuridão percebida não está em lutar para mudar o mundo lá fora. Está em escolher mudar a própria mente. O poder de escolher a luz, ele é todo nosso. Ele está dentro. E para fechar, fica essa pergunta, que vem direto da lição. Não é para ser respondida de bate-pronto, sabe? É mais para a gente levar e refletir. A pergunta é: se isto é assim, por que eu iria querer manter as minhas mágoas? Se elas só escondem a luz e distorcem a realidade, qual é a vantagem real de se apegar a elas? Fica aí a reflexão.